E aí, minha família, tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês, como sempre, os resultados dos nossos palpites dos dias anteriores, tá? E eu trago os resultados do dia 9 de junho. Tivemos 20 palpites com 16 greens e apenas 4 reds, tá? Foram 80% de taxa de acertos para este dia, beleza, galera? E também trago para vocês parcialmente os resultados do dia 10 de junho. Temos 18 palpites com 10 greens, 3 reds, 2 jogos foram adiados para amanhã e temos 2 jogos que ainda irão acontecer, beleza, galera? E amanhã eu trago os resultados completos para vocês, fechou? Muito obrigado a todos que sempre vêm me acompanhando e vocês que são novos aqui, não se esqueçam, inscreve aí no canal, clica aí no botãozinho embaixo e se inscreva, isso irá ajudar muito a gente, beleza? Deixe seu like e também palpitem nos comentários sobre o que vocês acham do nosso canal e dos nossos palpites, beleza, galera? Muito obrigado, vamos lá para os nossos palpites de hoje? Bora pra intro! Fala galera, hoje eu trago para vocês 23 palpites do dia 11 de junho, tá? E começando aqui pelo Sydney contra o Houston United, trago essa partida da Austrália NPL NSW com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Sydney. O Houston United tem 33%. Verificando o histórico, é uma partida com a vitória do Houston United por 4-2. E em séries, o Sydney vem sofrendo gols a 9 jogos e o Houston United não empata a 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Japão contra a Síria. Separa essa partida nas eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia com o mercado de vitória seca para casa. O Japão tem 76% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Síria tem 44%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Japão e um empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Japão vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Japão em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Japão vem vencendo as partidas, principalmente jogando em casa, e a Síria vem perdendo. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, de volta à Austrália, eu trago o Kapalaba versus o Langan Light. Trago essa partida com ambas marcam sim para a Queensland Premier League. O Light tem 54% de aproveitamento jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kapalaba tem 39%. No histórico, são 5 vitórias do Kapalaba, 3 empates e 6 vitórias do Light. A média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Kapalaba vem 5 jogos sem empates e o Light vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de ambas marcam nas 4 partidas disputadas. E jogando os últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, ambas marcam sim, beleza? Próxima partida, Coreia do Sul contra a China, eliminatórias da Ásia. Traga essa partida com over 1,5 gols. A Coreia tem 72% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A China tem 44%. No histórico, 8 vitórias da Coreia, 3 empates e 2 da China. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a República da Coreia vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Austrália contra a Palestina. Separei vitória seca para casa nessa partida. A Austrália tem 71% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Palestina tem 50%. Verificando o histórico, são 2 jogos com 2 vitórias da Austrália e a média de gols é de 2 gols. Em séries, a Austrália vem a 3 jogos vencendo. E nos últimos encontros, temos o mercado de vitória da Austrália nas 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, a Austrália vem vencendo 4 das suas últimas 6 partidas e a Palestina venceu apenas 2 fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Tailândia contra Singapura. Separa essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. A Tailândia tem 78% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
Singapura tem 39. Histórico, 10 vitórias da Tailândia, um empate e 2 de Singapura. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Tailândia vence vitórias a 5 jogos e Singapura vem superando gols a 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do primeiro tempo para a Tailândia na maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Quênia contra a Costa do Marfim. Separa essa partida com vitória seca para fora. Costa do Marfim tem 68% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Quênia tem 56%. Em séries, o Quênia vem marcando gols a 6 jogos e o Costa do Marfim vem marcando a 7. Últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de vitória da Costa do Marfim em 5 das suas últimas 6 partidas e o Quênia fora de casa e em casa não vence quase nenhuma partida. Então, para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Coreia do Norte contra Myanmar. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. A Coreia do Norte tem 82% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Não temos muitos dados de jogos oficiais. Já Myanmar tem 39%. No histórico, foi uma partida com a vitória da Coreia de 6-1. E verificando em séries, a Coreia vence empates a 5 jogos e Myanmar vem sofrendo gols a 5. Últimos jogos dos campeonatos, a Coreia venceu o primeiro tempo na maioria das partidas e principalmente no jogo contra Myanmar. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Malta contra a Grécia nos amistosos internacionais. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A Grécia tem 74% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Malta tem 22%. No histórico, 7 vitórias da Grécia, 3 empates e 1 de Malta. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Malta vence vitórias a 5 jogos e a Grécia a 5 jogos, marcando gols. Últimos encontros, temos no mercado de over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, San Marino contra o Chipre. Separa essa partida nos amistosos com o mercado de over do 1,5 gols. O Chipre tem 72% de probabilidade de vitória e 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. San Marino tem 6%. No histórico, 6 partidas com 6 vitórias do Chipre e a média de gols é de 3 gols. Em séries, San Marino vence vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Moldávia contra a Ucrânia. Separa essa partida nos jogos amistosos com under 4,5 gols. A Ucrânia, jogando fora de casa, tem 65% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Moldávia tem 56%. No histórico, 2 vitórias da Ucrânia e um empate, e a média de gols é de acima de 1 gol. Em séries, a Moldávia vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos under 4,5 em 3 partidas que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Emirados Árabes contra o Bahrein. Separa essa partida com vitória e empate para casa nas eliminatórias da Copa da Ásia. O Emirados Árabes ele tem 49% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Bahrein tem 50%. No histórico, 6 vitórias dos Emirados, um empate e 2 do Bahrein. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Emirados Árabes vem vencendo a 3 partidas. Temos o mercado de vitória ao empate para o Emirados Árabes em 4 das suas últimas 6 partidas. Enquanto o Bahrein venceu 4 das suas últimas 6 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, primeira divisão do Uruguai. Rampla Juniors versus Boston River. Separa essa partida com under 3,5 gols. O Boston, jogando fora de casa, tem 42% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rampla tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Rampla, 3 empates e 4 do Boston. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Boston vem 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Rampla, under 3,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Boston ultrapassou este mercado, mas para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Arábia Saudita contra a Jordânia. Separa essa partida nas eliminatórias da Ásia com o mercado de vitória e empate para casa. A Arábia Saudita tem 55% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Jordânia também tem 72%. No histórico, 2 vitórias da Arábia, um empate e 3 vitórias da Jordânia.
A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Jordânia vem 3 jogos vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate da Arábia Saudita em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Arábia Saudita vem vencendo empatando 5 das suas últimas 6 partidas, e a Jordânia fora de casa venceu as 2 partidas que disputou. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Irlanda do Norte contra Andorra. Separei essa partida com vitória seca para casa, em jogos amistosos. A Irlanda do Norte tem 73% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Andorra tem 11%. Verificando em séries, Andorra vem sofrendo gols a 8 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, a Irlanda do Norte venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto Andorra ela vem perdendo ou empatando. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Portugal contra a Irlanda. Separei essa partida no amistosos internacionais com o mercado de over 1,5 gols. Portugal tem 76% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. A Irlanda tem 33. No histórico, 3 vitórias de Portugal, um empate dos da Irlanda. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Portugal vem a 5 jogos sem empates. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Congo contra o Marrocos. Separei essa partida nas eliminatórias da África com vitória seca para fora. O Marrocos tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Congo tem 11% em apenas 4 partidas oficiais. Verificando o histórico, foi uma partida com a vitória de 2-0 do Marrocos. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos vitória do Marrocos em 3 das suas últimas 6 partidas e o Congo não vence a maioria dos partidos, venceu apenas uma das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Mirassol contra o Goiás na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com over 1,5 gols. Mirassol tem 43% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás tem 83%. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nos últimos jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventude contra o Vitória. Separei essa partida com vitória e empate para casa. Na Série A do Brasileirão, Juventude tem 48% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Vitória tem 11% apenas. No histórico, 2 vitórias do Juventude, 4 empates e 3 do Vitória. A média de gols é de acima de 2 gols. E em séries, o Vitória não vence as 5 partidas e perdeu 4 delas, enquanto o Juventude vem marcando gols nas 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Juventude venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e na casa do Juventude ele venceu e empatou as 2 partidas que disputou. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Juventude vem vencendo e empatando as últimas 5 partidas de 6 e o Vitória vem perdendo ou empatando a maioria delas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Corinthians. Separei essa partida no Brasileirão Série A com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, temos 39% para o Goianiense nos últimos 9 jogos e o Corinthians tem 72%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Goianiense, 5 empates e 7 do Corinthians. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes não empatam as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Goianiense, under 3,5 gols na única partida disputada e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida de cada equipe que não ultrapassamos este mercado. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo contra o Fluminense. Separei essa partida com over 1,5 gols na Série A do Brasileirão. O Botafogo tem 46% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 67%. No histórico, 28 vitórias do Botafogo, 18 empates e 26 do Fluminense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem sem derrotas a 5 jogos e o Fluminense vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Botafogo, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Chile contra o Paraguai nos amistosos.
Separe essa partida com o under 3,5 gols. O Chile tem 54% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paraguai também tem 39 no histórico, 9 vitórias do Chile, 3 empates e 7 do Paraguai. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Chile em casa, ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Chile contra a França que foi 3-2. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida e última, o Bragantino contra o Atlético Mineiro. Separe essa partida com over do 1,5 gols no Brasileirão Série A. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Bragantino tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atlético Mineiro também tem 67%. No histórico, são 3 jogos para o Atlético Mineiro e 5 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bragantino vem marcando a 10 jogos e o Atlético Mineiro também. E nos últimos encontros, temos o mercado de over em 1,5 gols nas 6 partidas que disputaram. Prestem atenção que temos ambas marcam em todas as partidas, tá? Grande probabilidade para isso também. Na casa do Bragantino, também temos over em 1,5 gols com ambas marcam em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos over em 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Fala, galera! Cheguei aqui com o nosso Bilhete Caipora com o Japão para vencer a Síria. Ambas marcam para Kapalaba versus o Logan Light. Separei a Coreia do Norte para vencer o primeiro tempo contra o Myanmar. Over do 1,5 gols para Malta contra a Grécia. Vitória e empate para casa em Arábia Saudita contra a Jordânia. E separei o Marrocos para vencer a partida em cima da República do Congo. Beleza, galera? Uma odd total de 2,99 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!